O brasileiro é apenas um mundo castigado pela seca. Terra agreste, habitada por uma gente que vive sob provações sem fim, onde tudo espinha e queima a flor da pele. Mas quem se embrenha pelos interiores da Caatinga, ecossistema que só existe no Brasil, encontra uma natureza diversificada e rica. Aqui a vida aprendeu a moldar-se sobre rochas e pedras. É uma região que abriga mistérios da pré-história. É no Piauí, estado que dá lições de preservação ambiental, que a Caatinga exibe sua grandeza. Protegida nos parques nacionais da Serra da Capivara e Serra das Confusões, a Caatinga eleva-se à condição de patrimônio de beleza áspera, que para se admirar é necessário mais que o olhar. É preciso senti-la com alma e coração. Meu divino São José, aqui estou em vossos pés, pedindo água com abundância, meu Jesus de Nazaré. Quem quiser chuva na terra, se apegue com São José, que ele é um santo milagroso. Há séculos, desde que o colonizador europeu invadiu o interior nordestino, a ocupação da Caatinga acontece de forma predatória. Queimadas, desmatamentos e destruição de nascentes empobrecem o solo. A caça indiscriminada golpeia a fauna. Enfraquecida, a natureza não consegue recuperar o estrago, e o homem paga o preço pelas centenas de anos de exploração. Meu divino São José, pela cruz que traz nas mãos, nem de fome nem de sede, não matai seus filhos, não. Quem fizer suas penitências, contritar no coração, é de ver orar instante a chuva de Deus no chão. Como é que foi a seca em 1953? Rapaz, foi ruim, era uma seca terrível. Eu me lembro, mas não sei quase nem contar, porque era uma coisa que a gente vivia aqui para cima dessa serra, daqui a 5 léguas, né? Que é 5 léguas. Tem um serviço de mandiocado, onde o povo vivia buscando aquele alimentinho, arrancando a mandioca o senhor conhece, né? Ralava para comer aquela massa. Era isso aí que fazia. Era isso que fazia. É, para não morrer de fome. O retrato da Caatinga são aquelas fotos de miséria, de seca. São arbustos cheios de espinhos, o chão todo rachado pela seca, entende? A Caatinga não é o que se mostra. A Caatinga tem uma enorme biodiversidade. A Caatinga, o que acabou com a Caatinga foi o homem. A região Nordeste é uma região que foi muito destruída. As técnicas de exploração dos recursos naturais sempre foram erradas. Não existiu o cuidado de preservação. Hoje nós temos as provas de que aqui na região os rios corriam até a chegada dos homens brancos e foi o desmatamento, foram essas queimadas sucessivas que acabaram ocasionando o assoreamento total dos vales. Niede Guidon é hoje a arqueóloga brasileira mais conhecida no exterior. No rastro do homem pré-histórico, ela veio para o sertão no início da década de 70 e acabou descobrindo no Piauí um dos mais fantásticos sítios arqueológicos do planeta. O Parque Nacional da Serra da Capivara é obra dessa dama das cavernas. Ele abriga uma das principais concentrações de pinturas rupestres do mundo. Acostumada a transitar com intimidade pela pré-história, Niede também se preocupa com o futuro do sertão. Nós estamos no Brasil, que ainda não descobriu que isso daqui pode gerar muito mais dinheiro do que todos os desmatamentos e plantações que fizerem no estado do Piauí inteirinho.
trabalho de Nied em busca das raízes da pré-história nas Américas levou à criação do Parque Nacional da Serra da Capivara em 1979. Em 1991, o parque ganhava da Unesco o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Seu valor é inestimável. Aqui existem mais de 700 sítios arqueológicos catalogados e mais de 25 mil conjuntos de pinturas rupestres. Nied causa polêmica internacional. Ela afirma que o homem já habitava o Piauí há 50 mil anos. Assim, derruba a teoria que defende a chegada dos primeiros habitantes das Américas há 30 mil anos pelo Estreito de Bering. Sempre que você descobre uma coisa nova, né, você leva muita pedrada, então foi aquela discussão muito grande por parte de alguns colegas norte-americanos. Sua tese baseia-se num achado na Toca do Boqueirão da Pedra Furada, onde encontrou indícios de uma fogueira feita por povos de um passado muito distante. Somente num dos paredões da Toca do Boqueirão encontram-se mais de 1.200 pinturas rupestres. Algumas delas teriam cerca de 20 mil anos. Esses desenhos de traços firmes comprovam que o homem pré-histórico dominava avançadas técnicas da arte. A cada dia uma nova descoberta é anunciada na Serra da Capivara. Uma das últimas são essas micropinturas na Toca das Pedrinhas Pintadas. São as menores pinturas rupestres encontradas até hoje no mundo. A Fundação Museu do Homem Americano, que administra o parque, incentiva moradores locais a conservar esse patrimônio. Um lugar que tem tudo para tornar-se importante polo do turismo internacional e que servirá de sustento às futuras gerações. Vocês já fizeram uma descoberta aqui valiosíssima, né? O que foi? Uns dentes de uma criança ali, o resto do crânio. Os ossos já tinham acabado, mas estava o crânio e um dente humano ali. E para a gente saber a datação, a gente não sabe ainda porque não chegou, mas a gente espera que seja uma boa datação para comemorar. E como que é essa emoção assim, de fazer uma descoberta arqueológica? É uma emoção muito grande, porque quem vive na arqueologia sabe que quanto mais a datação mais antiga, mais você fica mais emocionado, né? Essas pinturas, eu posso imaginar tanta coisa aqui sentada, como o pessoal vivia aqui na pré-história. Então eu vou só viajando. Então eu acho isso muito importante. Vou fazer uma fogueirinha aqui, viu? O trabalho de preservação da vida selvagem é muito bem administrado, tanto que algumas espécies voltaram a habitar o parque. Protegidos da mira dos caçadores, animais como o tamanduá-mirim e o tatu-peba são avistados com facilidade. Assim como a gralha cancã, ave exclusiva da caatinga. A Serra da Capivara ainda mantém um ambiente adequado para seus animais endêmicos, como é o caso da lagartixa da serra, que não existe em nenhum outro lugar do planeta. Nied orgulha-se de ter criado o mais bem equipado Parque Nacional da América Latina. Segundo a comissão da Unesco que esteve aqui, o nosso parque hoje é aquele que tem a melhor infraestrutura de toda a América Latina.
E o que eles disseram é: vocês estão indo no caminho para se tornar um parque como os parques africanos, que são parques que têm um rendimento muito grande, porque o objetivo é fazer com que o parque seja autossuficiente e que gere trabalho. Cheguem, cheguem, minha gente, vamos formar uma roda, vamos formar uma roda, nas horas de Deus amém, Pai, Filho, Espírito Santo, Pai, Filho, Espírito Santo. É impossível prever a fartura arqueológica que se esconde entre cânions e tocas da Serra da Capivara. Escavações já trouxeram à luz ossos do extinto tigre dentes de sabre e também da preguiça gigante, animal de 5 toneladas que desapareceu há 10 mil anos. Estas descobertas estão no Museu do Homem Americano, onde também há urnas funerárias de milhares de anos. Além dos limites do parque, moradores esbarram em tesouros ancestrais. Ô Silva! Ô Silva! Opa, Tá bom? tudo beleza. É aqui que nós vamos visitar a Toca do Salitre, É né? aqui. Vamos lá ver? Vamos. A Toca? Vamos. Então vamos lá. Por aqui mesmo? Por aqui Vai mesmo. entrando? Nascido na Caatinga, o sertanejo Silva conhece o poder curativo de cada planta da mata. Ele mesmo prepara os remédios caseiros que sua família precisa. Esse é qual? O Juazeiro. Esse é o Juazeiro. É. Rapou bem, pode estar tossindo o que for. Rapou, bem rapazinho. Colocou na água, a gente coloca na água, bate ele, tirou as que ela tem na hora. Não pode demorar não. Tirar e acabar, tomar. Tem que ser rápido. É, tomar assim uns 3 pingos. Aqui uns 3 golinhos. Não precisa pôr minhoca, esses aqui. Isso amarga muito. Amarga muito. É, se tomar demais, vai morrer. É? É. Se tomar demais o quê? Um copo? Não, se tomar um copo é cheio de copo viajar. É? É. Vamos lá? Vamos lá? Vamos. Em busca de uma vaca desgarrada, Silva deu de cara com pinturas rupestres no fundo de sua roça. Foi mais um achado do acaso. Ninguém sabe quem foi que fez daí. Daí tem anos aí, ninguém sabe quem foi que fez daí não. E tá perfeito, né? Tá prefeito, tá prefeito. Vamos aqui mais, vem mais adiante, bora. Olha, aqui a gente não sabe, olha, aqui tudo é esse bichinho. A gente sabe que é um bichinho, tem hora que tem um rabinho assim, a gente pensa que é um macaco, ó. Não sabe dizer. Aqui parece que é uma pessoa que vem com a coisa no ombro. Mas, rapaz, não sei quem foi que se lembra com os bichinhos desse jeito, não era assim, não era bem feito. Aqui nós sabemos que é um gato, só um gato ou uma onça, mas aqui tem um jeito de um gato. A Toca do Salitre é um tesouro perdido na vastidão da Caatinga. Ela fica numa área de transição entre os parques nacionais da Serra da Capivara e Serra das Confusões, e é com certeza um dos sítios arqueológicos mais bonitos e interessantes do Brasil. Há 2 décadas, os pesquisadores descobriram que suas pinturas rupestres têm características únicas.
Elas já estão catalogadas na Fundação Museu do Homem Americano, mas muito pouco se sabe sobre este local. O que a ciência sabe é que essas pinturas têm no mínimo 5.000 anos de história. Mas a Caatinga na Serra da Capivara exibe surpresas que vão além de pinturas rupestres. O mandacaru é uma cactácea típica de Caatinga, né? E é inclusive uma espécie que prenuncia a chuva aqui no sertão, né? E a gente está aqui já diante de uma cena que é bem comum na época de início de chuva, né? Que é a formação do fruto do mandacaru, né? Que a gente chama aqui de babão, porque ele tem o interior dele tem uma polpa, né, com uma baba, né? Quando ele racha aqui, né, naturalmente ele vai se rachar, então as aves vêm comer essas pequenas sementezinhas e a polpa da fruta. Valtércio é outro nativo da região que compreendeu que a vida na Caatinga não é sinônimo de miséria. Estudante de biologia, ele foi nosso guia pelas trilhas do parque. Bom, a gente está aqui no alto de uma formação calcária aqui no entorno do Parque Nacional, onde algumas espécies de cactáceas e bromeliáceas começam a povoar essa formação. E também uma planta muito típica aqui da Caatinga, que é a favela, né? Ela é uma espécie que é urticante, né? Ela possui folhas com espinhos que funcionam como uma agulha hipodérmica, né? O espinho tem um líquido urticante que, em contato com a pele, você sente uma coceira muito desagradável, né? A gente aqui no meio da Caatinga do Nordeste, no meio desse calor e aqui esse frescor gostoso, né? Parece que a gente está no meio da Mata Atlântica, né? Como é que essa floresta surgiu aqui? Na realidade é um resquício de Mata Atlântica, né? Segundo as pesquisas, o clima aqui há mais de 12.000 anos era tropical úmido. E devido a uma mudança climática que ocorreu a nível mundial, essa região passou do clima tropical úmido para o semiárido, né? No entanto, nesses fundos de vale, como a gente está aqui agora, essa vegetação conseguiu se adaptar, né? Devido à umidade proporcionada aqui pelo local. Hoje a gente nota que com a própria ação das poucas chuvas que tem na região, isso aqui se transforma num pequeno córrego, né, na época das chuvas. Então, seguramente em épocas mais remotas, o clima aqui, sendo mais úmido, deveria correr um riacho. Além dessa floresta surpreendente que brota nos cânions aqui da Serra da Capivara, a gente viu uma fenda logo no final da caminhada e resolvemos dar uma chegada aqui para observar. Ô, Valtércio, como que foram formadas essas fendas desse tipo aqui? Bem, elas foram formadas a partir da ação da água, né? Como é uma formação arenítica, né, deixada aqui pelo mar há milhões de anos atrás, com o recuo desse mar, essa formação passou a ser erodida por rios caudalosos e o intemperismo, né, que é o conjunto de fatores degradantes da rocha, ela foi formando esses cânions aqui. Eu acho a Caatinga muito bonita, porque ela tem uma diversidade de formas muito grandes e aqui
essa alternância dos meses de seca, onde as folhas caem, parece que você está na Europa, naquela época de neve, só que aqui não tem neve. E depois, quando nasce esse verde novo, quer dizer, você vê o ciclo da vida mais do que você vê na floresta amazônica ou na Mata Atlântica. A 130 quilômetros a oeste da cidade de São Raimundo Nonato, novamente a Caatinga surge exuberante. Com cânions que se aprofundam a mais de 100 metros, paredões, vales e uma incrível vida selvagem, a Serra das Confusões parece uma miragem no meio do sertão. O brilho das serras e as ondulações das rochas, sob a intensa luz solar, confundiam colonizadores e viajantes do passado. Assim teria surgido o nome Serra das Confusões. Encantado com esse lugar atípico da Caatinga, o fotógrafo André Pessoa encontrou aqui o álibi para trabalhar em defesa do meio ambiente. Suas armas são as câmeras e lentes. Meu Deus, cara, obrigado, meu Deus. Ave Maria, Sérgio, vai pra super, Sérgio. Meu Deus! A primeira vez que eu vim às Confusões eu já era fotógrafo e um dos fatores que ajudaram na criação do Parque Nacional da Serra das Confusões foi exatamente a fotografia. Foi através da fotografia que o IBAMA de Brasília tomou conhecimento de que o Piauí ainda tinha essa região e determinou que os estudos fossem efetuados pela Superintendência do Piauí. E hoje isso é um patrimônio para as futuras gerações, 502 mil hectares, o maior parque nacional do Nordeste e a maior reserva de Caatinga. Preservar a Serra das Confusões, a maior reserva de Caatinga no mundo, é necessidade global. Pesquisa da ONG Conservation International declara a Caatinga como uma grande região natural que deve permanecer intacta. Esse bioma regula padrões meteorológicos. A saúde da terra depende da vida que pulsa nessa árida imensidão. A Serra das Confusões tem essas características particulares, singulares em sua vegetação, em função de sua localização. Ela se encontra exatamente no final das formações de Caatinga e início de Cerrado. Uma pesquisa recente da Universidade Federal do Ceará, comandada pelo professor Afrânio Fernandes, tenta descrever uma nova vegetação nessa região do Piauí, que ele chama de Mata do Piauí, que seria o carrasco. Essa mata se caracteriza por ter elementos do Cerrado e da Caatinga, mas também elementos em que ele acha que são únicas. De acordo com os pesquisadores, a Serra das Confusões ficava numa área de transição entre a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica. Há 12 mil anos, houve uma grande transformação climática no planeta que acabou criando o ambiente da Caatinga. Mas os resquícios daquela mata permanecem ainda hoje, como esse angelim de 30 metros, da altura de um prédio de quase 10 andares.
Saber quantas espécies de animais vivem nessas paragens é um enigma a ser desvendado. A aspereza do clima, embora ninguém imagine, favorece a explosão da fauna. O mocó e o macaco-prego adaptaram-se ao ambiente pedregoso. Voando a altitudes elevadas, a águia chilena enxerga sua presa, mesmo camuflada nas pedras. A região está repleta de diversas espécies de cobras, como a mussurana e as venenosas jararaca e cascavel. A forma de vida de alguns elementos da fauna nessa região de Caatinga ainda é um mistério para a ciência. Existem alguns animais em que os pesquisadores não sabem como eles conseguem sobreviver no período seco, como cágados, algumas espécies de serpentes de água e anfíbios que passam a maior parte do ano, eles acreditam que hibernando, escondidos, e que na época das chuvas voltam a viver com toda a sua exuberância. Só que a ciência não sabe como eles conseguem sobreviver, como eles conseguem passar todo esse período da seca, onde não tem peixe, onde não tem água, que são os principais alimentos desses animais, e sobreviverem e aparecerem no novo ciclo das chuvas e aparecerem em abundância, alguns animais inclusive com características adultas já. No meio de tantos bichos, vivem espécies já extintas em outros lugares do Brasil, como a onça vermelha, que foi alvo da caça. Hoje, alguns caçadores aprenderam que o futuro depende da proteção da vida selvagem. Eu me arrependo de ter caçado, na época eu não entendia que estava destruindo. Mas depois eu tive um conhecimento que eu estava destruindo a natureza. Então não era daquele jeito que eu podia sobreviver ali, eu estava só destruindo. Entendeu? Porque se eu estivesse ainda destruindo, daqui a alguns anos eu não ia ver mais nenhum rastro de uma caça. A fauna, além das suas características tradicionais de ter elementos do cerrado e da caatinga, ela tem elementos relictuais, que as pesquisas indicam que são elementos da floresta amazônica e elementos da Mata Atlântica e que conseguiram sobreviver nesse ambiente. O André acabou de encontrar um lagarto que os pesquisadores chamam de animal relictual. Esse daqui é a preguiça de chifres, porque ela vive em árvores e tem esses dois chifrezinhos aqui que é bem característico dela. Mas você pode ver pela textura do bicho, o tipo das garras, essa forma da cabeça, que é um bicho pré-histórico, né? Ele tem uma pele bem grossa, né? Parece até São escamas, jacaré, né? Exatamente, escamas, né? Parece um jacaré, parece as mesmas escamas dos dinossauros, E ele tem uma característica também que é muito comum aos lagartos, que é essa pequena saliência aqui que ele tem atrás da cabeça. O teiu tem, a iguana tem. É um bicho sensacional, né? De uma beleza ímpar e que é completamente desconhecido. Essa região do Piauí e algumas regiões do norte da Bahia tem uma caatinga exuberante, que é uma mata preservada com os animais, com alguns rios em alguns lugares, com plantas sensacionais, com paisagens sensacionais. Além do mais, a magia de você encontrar uma vegetação aparentemente morta, cinza, pálida,
e com as primeiras chuvas, com 15 dias depois, a exuberância do verde, toda aquela vida que renasce, o ciclo da vida se transforma, os bichos se reproduzem, as plantas começam a expelir flores e é um processo maravilhoso. Choveu no dia de São José, pedra de sal derreteu, vou fazer minha fogueira na ciência do meu povo nordestino, desde que eu era menino. Ô, Lobão. Ô, Sérgio. Quanto tempo, hein? Tá, Sérgio. Vem. Tá bom? Tô bom, Sérgio. Beleza. E aí, Lobão, tá pronto pra caminhar? Tô pronto. Hoje nós vamos longe, né? Vamos dar uma caminhada. Nascido nos arredores da Serra das Confusões, o Mateiro Lobão conhece como ninguém os caminhos que cruzam o emaranhado da Caatinga. Toca do Pinga do Velho. É? Vamos ver as pinturas aí? Tem bastantes pinturas. Para o homem da Caatinga, o índio brabo da Caatinga, Sérgio, para fazer umas pinturas dessas sem ter um saber, um estudo, para mim é muita vantagem. É. Eu imagino que nem terá pessoas batizadas que não sabem fazer umas pinturas, uns desenhos desses. A Toca do Pinga do Velho, com mais de 200 pinturas e gravuras rupestres, é uma mostra do potencial desse parque. Que espécie de borboletas são essas, hein? Essa é uma borboleta muito comum aqui na região, ela é proveniente de uma lagarta que ataca muitas plantações aqui e elas costumam ficar próximos a pontos de água e normalmente nesse período de chuva, né? E elas se alimentam de quem, Valtécio? Bem, isso ainda está em estudo, né? Mas alguns pesquisadores afirmam que ela pode se alimentar, ela se alimenta dos sais que ela... O senhor está filmando, olha, olhou até olho.